Muito bem, a hora de vida e saúde para você. Como é que você está hoje? Eu espero que você esteja bem, mas espero que possa melhorar um pouquinho depois de passar esse tempo junto aqui com a gente, aprendendo, descobrindo como o nosso corpo pode reagir melhor com as mudanças que a gente pode fazer. Todos podemos fazer mudanças, mesmo que você já esteja mais avançado aí com a sua saúde, já se cuide, cuide bem da alimentação, você também pode fazer escolhas ainda mais avançadas com relação à sua saúde. Tá comigo? Então vamos juntos! Hoje eu separei aqui um verso da Bíblia para a gente refletir. Eclesiastes 12:13 diz o seguinte: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E Deus, em sua sabedoria, sabia que as leis seriam para nos proteger. E Ele tem a lei moral, a lei, os 10 mandamentos, e tem também as leis naturais. E é sobre isso que a gente trata aqui no Vida e Saúde a cada dia. Se a gente infringe as leis naturais, o nosso organismo também vai sofrer consequências, bem como quando a gente infringe as leis morais, nós teremos prejuízos na nossa vida social, no nosso trabalho, enfim. Vale a pena obedecer a Deus, Ele tem uma bênção para cada restrição que Ele coloca na nossa vida, uma bênção de cuidado, de carinho, de prosperidade ali por trás daquela lei. Fique esperto e fique conectado com Deus neste dia. Dr. Paulo Moreira está aqui com a gente, ele é neurologista e eu quero saber dele. A gente fala muito de derrame, de AVC, mas eu queria compreender e eu gostaria que você parasse aí um pouquinho o que você está fazendo em casa para tentar entender de verdade o que é o AVC. Doutor, bem-vindo ao Vida e Saúde novamente, viu? Oi, Carol. Obrigado pelo convite. AVC é uma sigla para acidente vascular cerebral. A gente tem vários nomes para AVC, doença cerebrovascular. Antigamente o pessoal chamava mais de derrame, Sim. Mas a melhor expressão é AVC. AVC é quando falta sangue em alguma região do cérebro ou quando tem um extravasamento de sangue dentro do cérebro. É basicamente isso. Tá. Nosso cérebro é todo irrigado, a gente pode ver aqui nesse modelo, e a gente às vezes não percebe que o AVC ele vai mandar sinais antes de acontecer. Queria que você explicasse pra gente qual é a gravidade dessa falta de sangue ou então desse extravasamento do sangue no cérebro, doutor. Bom, a gravidade do AVC como um problema geral, você já falou pra gente, já colocou alguns dados aqui no programa. O AVC já foi a principal causa de morte no Brasil, é a principal causa de morte em vários países do mundo ainda. Hoje no Brasil é a segunda principal causa e cerca de 120 mil pessoas por ano morrem por AVC no Brasil. É muita gente. Uma cidade de médio porte praticamente, de pessoas que perdem a vida por causa do AVC. Então, como um problema de saúde, essa é a magnitude do AVC. Além disso, além das pessoas que perdem a vida, tem muitas pessoas que não conseguem voltar para o trabalho, tem pessoas que não conseguem mais andar. Então, perdem muito da autonomia, né? Individualmente e para o núcleo familiar, o AVC também é um problema muito grande. Tá. Agora, como sintomas do que você perguntou, os sintomas do AVC vão depender da área do cérebro que está afetada. Tá. O AVC pode prejudicar, por exemplo, a área motora. Então, um dos principais sintomas do AVC é fraqueza e fraqueza de um dos lados do corpo. Geralmente o AVC dá fraqueza do rosto, do braço e da perna. Então, um sinal importante que a gente deve pesquisar quando com a família ou alguém em casa é pedir para estender os braços, pedir para dar um sorriso. Se o rosto estiver diferente, se um braço estiver mais fraco que o outro, se a pessoa tiver... E isso já é no princípio do AVC? No princípio. O AVC, ele acontece de uma forma interessante, porque quando a gente... Vamos supor que tem uma artéria do cérebro que está ocluída. Se essa artéria aqui, por exemplo, o fluxo de sangue aqui foi interrompido. Parou. Tem uma área que a gente chama, que é nutrida no cérebro só por essa artéria. É o que a gente chama de núcleo do AVC. Mas tem uma área bem maior que é nutrida principalmente por essa artéria, mas que recebe sangue de algumas pequenas artérias que estão em volta. Entendi. Essa área grande, maior, a gente chama de área de penumbra, quando acontece um AVC. Então, logo no começo dos sintomas, toda essa área
ela vai ficar sintomática. A área do núcleo é a área que morre mais rapidamente, ou que infarta no cérebro mais rapidamente. Mas toda essa área de penumbra, ela para de funcionar logo no começo. Então, os sintomas do AVC eles já são graves, geralmente desde o começo. Por isso que se você pedir para a pessoa estender o braço, ou se ela pedir para sorrir, lado vai ficar ruim. Pedir para falar alguma coisa, porque um dos outros sintomas chaves do AVC é a alteração da fala. Dificuldade em se expressar e dificuldade de compreender o que as pessoas falam. Entendi. Alteração na visão, principalmente quando é visão só de um dos lados, isso também é um sintoma importante de AVC. Entendi. Então, a gente já falou de dificuldade de andar, alteração da sensibilidade, principalmente quando é perda da sensibilidade de um dos lados do corpo, é um dos outros sintomas-chave. Os sintomas são muito variados, eles, de novo, dependem da área do cérebro que foi afetada. Mas os sintomas mais comuns, geralmente, são esses 4. Doutor, dá pra gente definir, sei lá, uma frequência do AVC e também fator idade, porque isso também facilita a gente compreender, poxa, pode ser um AVC. Então a gente sabe que os mais antigos, as pessoas mais velhas, têm maior chance de AVC. Isso ainda continua sendo verdade? É verdade, a idade é o que a gente chama, é um dos principais fatores de risco não modificáveis para o AVC. A gente não consegue mudar reverter, a idade. Ninguém está voltando quilometragem ainda não, viu, gente? O AVC pode acontecer em qualquer época da vida, certo. Desde criança até idoso, mas é mais comum, é mais frequente em pessoas idosas. Tá. A partir dos 50, 60 anos? Com o avançar da idade, aumenta a chance de ter AVC, mais do que 50, 60 anos, a chance é maior, sim. No Brasil, algumas estatísticas não tão antigas falavam de que 1 em cada 6 pessoas ia ter um AVC ao longo da vida. Isso é um número muito preocupante. Uau, realmente. Algumas estatísticas mais agressivas falam em 1 a cada 4 pessoas podem ter um AVC ao longo da vida. Esses são alguns números mais avançados até. Queria saber o seguinte, qual é a relação do AVC com o coração? Porque a gente sabe que tem relação, a gente sabe que doenças cardíacas podem também predispor a um AVC. Explica pra gente melhor essa história, doutor. Tem tudo a ver, Teru. O AVC ele pode acontecer porque o coração está doente. Uma das principais causas de AVC é a arritmia, a fibrilação atrial ou flutter atrial. Eles aumentam a chance de formação de coágulos aqui dentro do coração. E esses coágulos eles são bombeados e dependendo do tamanho do coágulo vai depender do tamanho da artéria que ele vai obstruir. Então, a doença isquêmica do coração, pessoas que já tiveram infarto, ou que tem doença de Chagas, que tem um coração maior, ou que tem arritmia por algum outro motivo, tem uma chance muito maior de ter um AVC. Precisa cuidar. Agora, a gente sabe, né, que quando a gente tem um problema, um risco como esse, o AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil, a gente não está falando geral. Você aí conhece alguém que teve AVC? Tem alguém na família? Tem alguém aí na sua casa que teve AVC? Ou você mesmo já sofreu com esse acidente vascular cerebral? É importante a gente trazer aqui pra gente, e eu gostaria de perguntar aqui para o Dr. Paulo, o que causa o AVC? A gente já percebeu que é o sangue, mas eu quero saber o que causa, como que a gente pode estar contribuindo com a nossa vida para que aumentem as chances de AVC, doutor? Teru, isso que você falou de trazer para a nossa casa e para o nosso ambiente é fundamental. A prevenção do AVC e o tratamento do AVC dependem de esforço público de saúde, depende do esforço do médico e da equipe, mas depende também da família e do indivíduo em prevenir, em reconhecer o AVC para a gente conseguir tratar. Então, quando você falou do que causa, do que aumenta a chance de ter um AVC... Sim. Tem vários estudos nessa área. E um estudo bom e que é até aberto ao público, se as pessoas quiserem ler em casa, foi publicado num jornal grande em 2010. Se você pesquisar lá fatores de risco para AVC, eles estudaram pessoas de 22 países. Estudo amplo, então. Muito amplo. Um estudo multicêntrico que chama, e eles pesquisaram justamente isso que você perguntou. O que causa, o que aumenta a chance de ter um AVC. E eles viram nesse estudo que, dos fatores de risco modificáveis, a maioria dos pacientes que tiveram AVC, eles
esse AVC foi causado por alterações que podiam ter sido prevenidas. Ok. Cerca de 80% dos casos de AVC podem ser prevenidos. Tá. Então, esse dado é muito importante. E a gente aumenta ou diminui a chance de ter um AVC de acordo com o que a gente escolhe para o nosso dia a dia. Você falou que algumas coisas não tem como mudar. Por exemplo, doenças de Chagas, uma arritmia que a pessoa tenha, não por motivos de estilo de vida, mas alguma alteração congênita ali. Idade, por exemplo, não dá para mudar. A arritmia, a gente pode até interferir nela. A gente pode tratar e usar anticoagulantes e coisas que vão reduzir a chance de ter um AVC. Certo. Mas no dia a dia, os fatores de risco que a gente pode mudar podem ser, por exemplo, hipertensão arterial. Esse é um fator de risco que a gente tem algum controle, tem alguma influência. Então, tratar a hipertensão arterial diminui a chance de ter um AVC. Tratar de verdade, gente. Tem gente que fala assim, eu controlo a minha pressão, eu vou levando e tal, mas não toma o remédio direitinho, não pratica atividade física quando o cardiologista libera. Atividade física, por si só, é um outro hábito que a gente pode escolher e que é um hábito benéfico e que reduz a chance de ter um AVC. Tá. Dos 5 principais fatores de risco para um AVC que esse estudo demonstrou, a hipertensão era um deles, o tabagismo era outro deles. Deixa eu virar aqui para mostrar, doutor. Olha, a gente está falando de hábitos aqui, obesidade. E principalmente a obesidade abdominal, o aumento da circunferência abdominal é um outro fator de risco importante para o AVC. E a prática de exercício físico. Não está querendo ficar aí os bons hábitos. A prática de exercício físico e o tabagismo. Então, de acordo com o que a gente escolhe, o que a gente leva para a nossa vida, é que isso vai aumentar ou diminuir a chance de ter um AVC. Quer dizer, então, a gente escolhe, isso vai interferir na nossa vida e a gente vai colher resultados. Esses dados, eles precisam ficar claros, porque são coisas que a gente pode interferir. Então, obesidade, principalmente obesidade abdominal, tabagismo. E para quem fuma, essa é uma notícia ruim, mas ela tem um certo grau de esperança junto, porque nesse estudo, as pessoas que pararam de fumar por mais de um ano voltaram a ter um risco de AVC parecido com o que as pessoas que nunca fumaram. Então, para quem já fuma hoje, parar de fumar é uma medida que pode ser tomada. Puxa vida! Hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, prática de atividade física. As pessoas que faziam 4 horas de exercício físico por semana tiveram um risco muito menor de ter AVC. E os outros fatores menores, a arritmia, transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. E um outro dos 5 principais fatores de risco era a alimentação. Então, que inclusive está relacionado à obesidade. Então a gente escolhe o que come, a gente escolhe o que coloca no prato. Pessoas que tinham maior ingestão de frutas ao longo do dia tinham menor chance de ter AVC. Pessoas que tinham maior consumo, eles colocaram um score de risco. Então, pessoas que tinham maior consumo de carnes vermelhas, de gorduras animais, tinham maior risco de ter AVC. E esse fator, apesar de influenciar na obesidade e tudo mais, ele foi calculado independentemente da obesidade. Então, o que a gente come influencia no nosso risco de ter um AVC. Gente, olha, só para clarificar um pouquinho aqui, a gente fez uma dinâmica legal, o Dr. Paulo fez aqui uma dinâmica legal, tabagismo representando, vamos lá, doutor, pega aqui, vamos só relembrar, o tabagismo... Obesidade, principalmente aumento da circunferência abdominal, ok. Hipertensão arterial, e aí os fatores que previnem ou que diminuíram a chance foram exercício físico e uma alimentação saudável. Esses foram os principais 5 fatores associados aos riscos de AVC. Quer dizer, que se eu não escolho alimentação saudável, se eu não escolho exercício físico, olha o que é que eu estou trazendo para a minha vida, gente. Só prejuízo. E isso vai interferir na saúde. E tem gente que fala assim, não, mas eu já ouvi de amigos, vou colocar aqui que eu quero que a vida seja saudável. Eu já ouvi de amigos que estavam acima do peso, bem acima do peso, e falaram, olha, mas eu fiz os exames, está tudo bem. Colesterol está em ordem, não tem risco de diabetes, mas é uma questão de tempo, né, doutor? Inclusive, foi uma questão de tempo para alguns desses meus amigos, infelizmente, para adquirir um problema grave de saúde, que estão na luta até hoje. Então, é uma questão de tempo. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou acima do peso, não, eu estou fumando, mas eu estou bem de saúde. Os exames mostram que eu estou bem. Isso é o que a gente seleciona para levar para a vida. Não são fatores, assim,
são fatores que influenciam, que aumentam o risco e que aumentam a chance. E quanto maior for o tempo que a gente carrega esses fatores ao longo da vida, maior é o risco. Lembrando, exatamente, lembrando que isso aqui a gente está levando para uma longa caminhada ou uma curta, né? Dependendo do que eu escolher para minha vida, a minha vida vai ser encurtada ou prolongada. Agora, eu quero saber o seguinte, a gente falou aqui no começo do programa que cerca de 70% das pessoas que sofrem AVC não voltam ao trabalho, por exemplo. 50% precisa de ajuda para realizar atividades no dia a dia, para realizar tarefas simples. Às vezes se trocar, às vezes tomar banho, não consegue. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o socorro imediato? Vamos falar do fator tempo nessa equação do socorro para o AVC, doutor? O fator tempo é fundamental. E igual a gente falou um pouquinho atrás, o tratamento do AVC depende muito do reconhecimento dos sintomas. Então, reconhecer fraqueza, dificuldade na fala, perda na visão, alteração da sensibilidade de um dos lados do corpo. Tá. Tem um horário mais específico para isso acontecer com mais frequência, doutor? De manhã a pessoa sente isso? O AVC pode acontecer em qualquer hora do dia. Imagino. É comum acontecer AVC logo que acorda, a gente tem até uma expressão para isso, mas ele pode acontecer em qualquer hora do dia. E no momento que a pessoa detectar os sintomas, ela precisa procurar ajuda. Esse é um outro dado que precisa ficar claro, então. Só relembrando o que a gente falou, lembra daquela área que eu falei de penumbra? Sim. E que às vezes a pessoa está com o corpo inteiro fraco, perdeu metade da visão, não está sentindo um lado do corpo, está com dificuldade de falar, são sintomas graves. Às vezes esses sintomas, eles são causados porque uma área grande não está funcionando porque está chegando pouco sangue ali. Ok. Mas ainda está chegando algum sangue ali. À medida que o tempo vai passando, essa área de penumbra, ela começa a virar uma área de infarto também. Então, é uma área que, inicialmente, o cérebro só não está funcionando, mas ele ainda está viável. Quando a gente consegue desobstruir e restabelecer o fluxo sanguíneo para essa área, às vezes a área de infarto fica bem pequena e toda essa área de penumbra a gente consegue recuperar. Ou seja, a sequela vai ser muito menor. Muito menor. Quanto mais rápido a gente conseguir desobstruir esse vaso sanguíneo, maior é a chance de recuperar essa área de penumbra que se formou. Doutor, eu estou percebendo então que nesse caso é melhor pecar pelo excesso do cuidado, quer dizer, sentiu que está diferente, faz esses testes rápidos que o doutor falou, do sorriso e tal, corre para o hospital, é melhor do que esperar até o dia seguinte. Eu vou dormir para ver se passa, ou não, eu fiz um chazinho para ver se eu melhoro. Não pode acontecer, a pessoa precisa ser avaliada. E até o primeiro passo então é reconhecer que alguém pode estar tendo um AVC ali perto de você. O segundo passo é procurar o serviço de saúde. Isso pode ser indo até um hospital, mas na maioria das cidades e nas cidades maiores, o próximo passo deve ser pegar o telefone e ligar para o SAMU. Chamar o socorro. 192. Esse é o segundo passo que deve ser feito. Porque para a gente otimizar esse tempo de tratamento, tem toda uma estrutura que é montada para tratar o AVC. Então, quando você liga para o 192, para o SAMU, a ambulância vai pegar aquela pessoa e vai levar para o lugar que tem estrutura para tratar o AVC. Ótimo. Às vezes a gente pega o nosso familiar, põe no carro e leva para o lugar errado. E aí ali não tem regulação ou não tem estrutura, então isso acaba atrasando. Às vezes já vai recebendo socorro na própria ambulância, Exato. né? Se na sua cidade não tem SAMU, é uma cidade menor, aí você pega, coloca no carro e leva para o hospital de referência da sua cidade. Porque lá ou deve ter condição de tratar, ou ele faz parte de uma rede para referenciar para outro lugar. Tá. Doutor, eu queria que o senhor falasse. Eu sei que tem muito mais coisa para falar sobre o AVC. Hoje a gente está dando um panorama geral, mas com atenção aqui para você se ligar para os sintomas, se ligar para a prevenção. E eu gostaria de falar assim, passou o susto, foi tratado. Quais são os cuidados para que não aconteça de novo? Certo. Você já falou que o tabagismo... Então, assim, depois que a pessoa reconheceu os sintomas, ligou, chegou no hospital, o médico conseguiu, a equipe médica e a equipe de enfermagem e todo mundo que atendeu, conseguiu tratar bem aquele paciente, conseguiu desobstruir a artéria e recuperou os sintomas. Tem um tempo para isso acontecer, isso precisa ser rápido, mas depois que aconteceu, ficou com sequelas ou sem sequelas, o que a gente faz? A gente passa para um processo de reabilitação. Então, o cérebro tem a capacidade também de aprender novas funções. Então, se uma área daqui
foi lesada e a gente não conseguiu desobstruir, as áreas aqui em volta podem aprender a desempenhar essa função e para isso a gente precisa de estímulo. Fisioterapia, atividade física, manter esse cérebro em volta o mais saudável possível através da nossa alimentação. Mudando aqui os nossos hábitos de vida. Da qualidade do sono. A apneia do sono é um outro fator de risco para o AVC e é um outro fator que a gente pode interferir. Entendi. Então, reabilitação através de estímulos, exercício físico, fisioterapia, terapia ocupacional e outras atividades, terapia fonoaudiológica para ajudar na recuperação da fala e manter o restante do cérebro viável e saudável para estimular essa plasticidade e a recuperação das funções. É isso que Muito legal. fazer. Olha, doutor Paulo, muito obrigada aqui pela participação mais uma vez e eu espero que você aí de casa também tenha aproveitado esses momentos. Agora é o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta eu quero que você pense na doença como sempre, de repente, uma defesa do seu corpo contra algo pior, que é o assunto do Claramente aqui com o doutor César Vasconcelos. E não perca esse assado recheado de farofa. Eu te ensino daqui a pouquinho, logo mais aqui no Vida e Saúde.